Atenção, enfermagem brasileira, enfermagem do meu querido estado do Ceará, passando aqui para atualizar algumas informações que ninguém tem ainda, que é preciso, portanto, que todo o país tome conhecimento do processo de pagamento do dinheiro da emenda constitucional 127, de minha autoria de 2022, possa chegar efetivamente no contra-cheque de todos vocês. Eu tinha dito no vídeo anterior, ninguém tinha acreditado, que a nossa luta ali no Ministério, Advocacia Geral da União, interpretação do Supremo Tribunal Federal, que em agosto se pagaria o piso pelo governo federal e que em setembro se pagaria dos estados e municípios, já que no setor privado, o que ficou acertado, vocês lembram o que foi? Olhar o vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui, a decisão foi de que, contados 60 dias, a partir da publicação da ata, era mais ou menos o dia 4 de julho, 60 dias após, haverá uma convocação para acordo coletivo entre patrões e empregados, tentar encontrar um denominador comum nesse acordo, e eu espero que aconteça, mas se não acontecer, a decisão é muito clara, cumpra-se, implante-se a 14434, ou seja, que é a lei do piso. Portanto, aplica-se os pisos estabelecidos naquela lei, obviamente com carga horária de 44 horas. Isso é o que está acertado no setor privado. Setor público federal, acabei de dizer, o pagamento está sendo feito agora dia 1º, os 38 mil profissionais, homens e mulheres, auxiliares, técnicos e enfermeiras e enfermeiros, todos já estão com a análise do seu contra-cheque. Eu estive com a ministra Esther Dweck, Ministério da Gestão e da Inovação, que é o ministério hoje do governo federal, que produz a folha de pagamento, não são os ministérios que fazem, e foi ela, inclusive, que deu a entrada lá na folha, lá no computador, com as regras que o Supremo Tribunal Federal tinha colocado, imputado para a implantação deste piso, que para mim está equivocado, dentre algumas questões, e nós já estamos lutando para embargar essa decisão, mas o governo federal, ele fez a implantação com 44 horas, portanto, uma enfermeira que é de 40 horas, ela vai fazer a proporção de 40 sobre 44, o seu piso será 4.318, não 4.750, e aí vai no seu vencimento base, mais uma gratificação de cunho geral, ou seja, aquela que todo mundo tem. Você tem essa definição de piso, definida pelo Supremo, já inclusive na interpretação da ação dos agentes comunitários de saúde, e assim está sendo feito. A gratificação, todas as outras, insalubridade, adicional noturno, auxílio alimentação, enfim, tudo mais ficaria por fora. Gratificação de produtividade, por exemplo, que é individual, também está fora, ela não está dentro, não. Então, esses foram alguns dos critérios que o governo federal adotou e que, com certeza, e aí eu peço atenção, estados e municípios, atenção agora nesse momento, esse mesmo critério, daí a razão que, pelo que eu entendi do Ministério da Saúde, só soltar a nova portaria depois que ela implantasse no governo federal e de acordo com esses critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, muita gente cobrando, deputado Mauro Benevides Filho, quando é que sai o pagamento do piso e tal? Federal sai agora em agosto, sai no dia 1º, estados e municípios deve sair no próximo mês, e eu vou explicar agora por quê. Porque o Ministério realmente esperava, que os critérios fossem implantados na sua folha, ela interpretasse o que é que ficava somado ao vencimento base e o que não ficava. Eu explico detalhe por detalhe no último vídeo, que assim produzi, mas vocês lembram muito bem, salário família é por fora, auxílio natalidade é por fora, serviço extraordinário também é por fora, adicional noturno por fora, adicional por tempo de serviço também por fora, enfim, a grande maioria dessas gratificações são fora do piso. Portanto, aquela história que tentaram dizer que piso era igual a remuneração, não procede. O piso não ficou igual ao vencimento base, porque estão somando as gratificações de cunho geral.
mas piso igual a remuneração, isso está eliminado e eu não quero, portanto, ouvir mais falar nessas cobranças que tanto me fizeram. Eu sei que não era culpa da ministra Nízia, não era culpa da ministra Esther, nem do deputado federal Mauro Benevides Filho, mas sim da decisão do Supremo, que naquela primeira interpretação se correu pensando nisso, mas agora isso está eliminado. Então, essas decisões, essas diferenciações é que vão fazer o recálculo. O Ministério agora tem as condições de começar a rodar para os 5.547 municípios, para os 26 estados e Distrito Federal, nas mesmas regras. Inclusive, sim, atenção, inclusive com a proporcionalidade da carga horária de 44 horas, que não existe no serviço público e que nós estamos trabalhando para ser embargado. Isso vai afetar também estados e municípios. Mas, por enquanto essa decisão do Supremo está tomada, nós vamos ter que implantar logo, rodar logo isso, fazer a separação de piso de remuneração para todo mundo ficar tranquilo. E aí a ideia é que o Ministério da Saúde, ainda na primeira semana, nos primeiros 10, 15 dias de agosto, ele já faça todo o recálculo. Só tem uma preocupação que a minha equipe, os meus advogados, eu vou traduzir aqui para vocês, que é o seguinte: na planilha que foi alimentada, você tem CPF, tem nome do profissional, você tem carga horária, você tem adicional do tudo, você tem salubridade e você tem um item chamado outros, que são todas as outras remunerações, todas as outras gratificações que estão lá dentro. No meu entender, atenção enfermagem, hein? O Ministério não poderá somar esses outros ao vencimento base que foi colocado na planilha, por uma razão muito simples, porque nesse outros estão gratificações que estão fora. E aí a gente precisa, portanto, eu vou fazer chegar ao Ministério da Saúde essa nossa preocupação, porque se for somar outros com vencimento base, o valor repassado a estados e municípios será muito pequeno e tecnicamente errado, dito aqui pelo deputado federal Mauro Benevides Filho, pela minha assessoria, pelos meus advogados, que eu estou alertando todo o Brasil para poder antenar para como está discriminado lá na planilha. Portanto, estou ponderando ao Ministério, nós só temos aí duas saídas. Isso vai causar uma celeuma muito grande, mas lá vai. O percentual que a União tem de gratificações que entraram dentro e que ficaram fora, vamos dizer que seja 20%. Então, você pode adotar esse percentual para início de conversas de tratativas com estados e municípios. Então, você vai lá nesse outros e aí só tira 20% desse total para poder somar a esse tal de investimento base para poder calcular a diferença. O resto fica tudo fora. Essa é uma primeira ideia. A segunda ideia era dar mais uma semana, ainda em agosto, para que não se perca o prazo de setembro. Repetindo, para que não se perca o prazo de setembro, que setembro a gente tem que estar com essa portaria pronta, as leis municipais prontas, as leis estaduais prontas e, portanto, o dinheiro chegando no contra-cheque de toda a enfermagem. Era abrir uma semana para que os municípios dissessem qual é o percentual, né, do total das gratificações, qual é o total que é de caráter geral e não de caráter específico, para poder separar e dizer o que é que entra na definição do Supremo e o que é que não entra. Existem essas duas maneiras de fazer. Ou abre, ou pega o percentual do governo federal, que já está pronto, e aplica-se a estados e municípios. Fica aqui, portanto, a colocação, os prazos continuam. Agosto paga-se os 38 mil profissionais do governo federal, e em setembro paga-se a enfermagem, estados, municípios, aqueles vinculados às entidades filantrópicas e os hospitais privados, que atendam no mínimo 60% do SUS. Então, portanto, aí estão as regras, os prazos e as novidades que nós já fizemos chegar ao Ministério da Saúde, e somente aqui, nesse canal, no Mauro Benevides Filho, onde essas inovações, onde essas preocupações efetivamente acontecem para poder fazer chegar o dinheiro lá na ponta. Espero ter esclarecido e continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.